Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos fazer a leitura preliminar do estudo do Evangelho desta noite. Lembrando que no mês de setembro, o mês amarelo, é considerado o mês de prevenção ao suicídio. E nós aqui do Centro Espírita Allan Kardec temos feito algumas considerações em relação a isto. E a leitura de hoje é voltada para este tema, o suicídio. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, colocou no capítulo 5º diversas mensagens de espíritos suicidas que vale a pena a gente ler e refletir. Resumindo, Kardec cita os motivos que o espiritismo demonstra para que o espírita ou qualquer outra pessoa oponha-se à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. Isto é, quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos, nos seus infortúnios. A certeza de que, abreviando o seu viver, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava. Que foge de um mal para cair num outro mal ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no mundo espiritual com as pessoas de sua afeição, que lá ele espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus interesses. Por isso, o número de suicídio que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Quando todos forem, não necessariamente espíritos, da religião espírita, mas todos tiverem consciência da doutrina espírita, né? Pela sua obra, penso que essa última frase de Kardec não deve significar que toda a humanidade da Terra será um dia espírita, mas que os princípios dessa doutrina farão parte do conhecimento e do viver de todos. Penso que nos mundos onde vivem os espíritos já perfeitos, a religião aceita e vivida em espírito e verdade é a do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo, na atualidade, é a única doutrina científica, filosófica e religiosa que explica com lógica e clareza as leis naturais, eixo dos ensinos de Jesus, capaz, portanto, de auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade na Terra. Por isso, Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Boa noite a todos que estão aqui presentes e também que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos à nossa prece inicial. Vamos louvar a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo, e a espiritualidade amiga. Agradecendo pelo dia de hoje, pelas bênçãos que recebemos, pela alegria de ter mais um dia em nossa existência. Agradecemos por todos os dons que Deus tem nos fornecido, para assim a gente poder evoluir. E também vamos agradecer por tudo aquilo que nós temos, que nós somos e principalmente que nos auxilia, que nos faz refletir todos os dias pelas bênçãos que Deus, nosso Criador, nos oferece. E assim, com gratidão, nós dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite à nossa plateia espiritual, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos analisar a reconciliação com os nossos adversários. No Evangelho aos Domingos, nós utilizamos a mesma metodologia que Allan Kardec utilizou para produzir o Livro dos Espíritos, ou seja, com perguntas e respostas. Então, a reconciliação com os adversários, ela vem analisar o quê? A importância da reconciliação e os efeitos da vingança entre desencarnados, ressaltando a prática do perdão como meio de obter paz e felicidade. Quem não quer obter paz e felicidade? Todos nós queremos paz e felicidade. Então, a única alternativa, como nos coloca o Evangelho, é o quê? É entender que para ter paz e tranquilidade, precisamos nos reconciliar com os adversários, ainda aqui na Terra. Pois é. Então, o que devemos entender pela expressão usada por Jesus, reconciliar-vos enquanto estáis a caminho? Significa que devemos nos reconciliar com os adversários enquanto estamos vivendo lado a lado na condição de espíritos encarnados. Por quê? Somente assim vamos aproveitar a oportunidade que a misericórdia de Deus nos concede para repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. É importante lembrar que muitas vezes os nossos adversários, nesta encarnação, são espíritos com quem nós tivemos problemas de relacionamento nas encarnações anteriores. Então, muitas vezes aquele adversário gratuito, aquele inimigo que a gente não sabe o que aconteceu, é importante a reconciliação para que a gente tenha paz e espírito e que acabemos com a contenda. E o que Jesus quer dizer quando se refere a reconciliar-os para que não sejam metidos na prisão? Aqui, a prisão que Jesus nos fala, não é aquela prisão das grades, uma prisão material, mas é a prisão do sofrimento, das aflições, pelo espírito, porque orgulho e vaidade faz com que ele não perdoe e não se reconcilie com o seu adversário. Então, todos nós somos carcereiros da própria prisão, então, não somos? Pois é. Então, a alternativa o que é? É nos libertar desta prisão, para que a gente, como já coloquei, tenhamos paz e tranquilidade. E a chave que nos liberta dessa prisão é o quê? É o perdão. É a conciliação com os adversários. Eu sei. É difícil a gente perdoar? É muito difícil, porque sempre quando alguém nos ataca, ele fere nosso orgulho e o nosso egoísmo, e todos nós temos ainda bastante disso. Então, nós temos que aprender a dominar as nossas más inclinações para que possamos iniciar a viver em harmonia e nos harmonizando com os nossos adversários, nós nos livramos deles. E uma pergunta também: o que Jesus pede que a gente reconcilie enquanto estamos encarnados? Porque a morte não nos livra dos nossos inimigos. Allan Kardec nos esclarece sobre isso no Livro dos Médiuns, que a perseguição dos nossos inimigos, ela chama-se obsessão. E ela tem vários graus. Nós temos a obsessão simples, que normalmente é um pensamento ruim, que é colocado na nossa mente pelos nossos adversários, que se nós cultivarmos esse pensamento ruim, daqui a pouco estamos fazendo alguma coisa de errado, desrespeitando não só as leis morais, mas principalmente as leis humanas. Temos depois a fascinação. É que quando a gente acha que está sempre certo,
e não percebe que estamos sendo influenciados pelos espíritos e também agimos de maneira incorreta. E, finalmente, tem o terceiro grau, que é a subjugação, que o nosso inimigo desencarnado toma conta do nosso corpo, da nossa mente, e nós somos joguetes da espiritualidade negativa. Quem viu o primeiro episódio da série Os Escolhidos, ou The Chosen, lá vai perceber que Maria de Magdala era um espírito que era comandado pela espiritualidade negativa. E Jesus veio, a libertou, e ela se transformou numa seguidora de Jesus. Então, a gente percebe aqui que a influência dos maus espíritos, ela atinge a todos nós, porque, sendo a reencarnação um dos pilares da doutrina espírita, é claro que nas nossas vidas anteriores, nós tivemos aí atritos com muitos espíritos e eles depois vêm nos cobrar a conta. E a gente fica pensando, mas por que Deus permite que as vinganças ocorram? Você já não pensou sobre isso? Pois é. Porque cada um de nós tem a ocasião de querer expiar os nossos erros do passado. Porque tudo aquilo que nós fazemos outra pessoa sofrer, de acordo com o Código Penal da Vida Futura, nós temos que passar por aquilo também. Então, por isso que se eu maltratei alguém, numa encarnação seguinte, provavelmente esse alguém que eu maltratei transforme-se no obsessor e venha fazer passar por tudo aquilo que eu fiz ele passar. É a lei de ação e reação, a lei do olho por olho, dente por dente, a lei de Italiano. Então, agora vem a pergunta, como devemos tratar os nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? A resposta é, devemos reparar o quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliar-nos com eles. Então, não tem outra alternativa senão o perdão. Porque normalmente o que acontece? Nós, quando agimos incorretamente para com alguém, nós sempre pedimos perdão que a pessoa nos desculpe, não é assim? Que a pessoa nos perdoe. E nós? Conseguimos perdoar as outras pessoas? É que a gente ainda é egoísta, né? Quer o perdão para nós, mas não quer perdoar as outras pessoas. Então, e aí tem mais uma questão. O que acontece se, a despeito da nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Essa é uma pergunta importante, porque existem espíritos que são extremamente duros. Coração até parece pedra, se a gente pode usar esta força de expressão. Então, mas se ele não aceita a reconciliação, nos resta o quê? Pedir a Deus que abrande o coração dele, porque nós fizemos a nossa parte. Uma das maneiras que nós podemos fazer isso é através da prece, porque através da prece eu não preciso estar frente a frente com o meu adversário, com o meu inimigo. Eu posso orar por ele, porque a gente sabe que a prece vai pelo espaço afora, dependendo basicamente do que? Da nossa boa vontade e também da nossa intenção. Então, nós fazendo a nossa parte, Deus nos libera. Ele, com certeza, no futuro vai acontecer também de nos perdoar. E no livro Palavras da Vida Eterna, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos recomenda a reconciliação. Por quê? Dizer, Jesus nos solicitou a imediata reconciliação dos adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus sem qualquer sentimento aviltante. Então, nós devemos orar pelos nossos adversários sem mágoa, sem raiva, porque, fazendo isso, nós estamos nos liberando dele. Então, indiscutivelmente, aqueles que oram se encontram numa posição superior àqueles que perseguem e caluniam, porque já estão um pouco mais livres do egoísmo e também do orgulho. Então, é importante a gente lembrar que nós precisamos nos manter em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios, que normalmente a gente tem
É a vontade que todas as pessoas pensem e ajam de acordo com o nosso modo de ver a vida. Nós temos que compreender que nem todos estão no mesmo patamar evolutivo, então temos que ter paciência e perdoar aqueles que nos agredem, porque muitas vezes ainda não têm o conhecimento necessário das leis divinas, como nós temos. Então, por isso que o perdão é fundamental para a nossa evolução espiritual. Enquanto, antes da oração, vamos fazer a nossa irradiação, pensando naquelas pessoas que necessitam de uma oração, principalmente hoje naqueles que nos maltratam, naqueles que procuram nos prejudicar, para que possamos, no futuro, se não nessa encarnação, nas próximas, conviver em mais harmonia. Então, mentalize essas pessoas e faça uma prece por eles. E agora a nossa prece para pedirmos. Vamos pedir para que esse Evangelho de amor, de luz, vá a todos os lares, levando a clareza, levando a harmonia, o bom entendimento em todos os lares que necessitam. E também vamos pedimos por saúde para nós, para todos os nossos familiares, para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades nos hospitais, em asilos, penitenciárias, nos lugares aonde tem dor e sofrimento, que possam ser acalentados no alívio das suas enfermidades, no consolo e no amparo do nosso Mestre Jesus. Pedimos também por todos aqueles irmãozinhos que estão desamparados, que possam ser acolhidos, que possam receber as bênçãos, que sempre tenham alguém a lhes auxiliar e encaminhar o caminho do bem e do amor. Pedimos por todas aquelas pessoas que estão passando por aflições, que seja do corpo, do espírito, que estejam hospitalizados ou estejam nos lares, estão doentes, que possam ser atendidos, que os médicos espirituais vão até eles levando o alívio de suas enfermidades. E assim, nós temos também que pedir por todos aqueles que estão em sofrimento, que estão desorientados, que possam ter o alívio, a harmonia e o bem-estar. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E assim, caminhando para o encerramento, nós pedimos àqueles irmãozinhos que estão em nossos lares e necessitam de um acolhimento, que dirijam-se com os nossos trabalhadores até o Centro Espírita Allan Kardec, aonde serão recebidos com muito amor, com muito carinho e atenção. E também desejamos a todos uma ótima semana, todos acompanhados com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Uma ótima semana a todos e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Amanhã é segunda, amanhã vai ter que estar. Vai, né? Vai? Fiz a nota aqui.